Bom dia a todos, mais um encontro do nosso Amando Brasil. Hoje mergulharemos profundamente nas escrituras de Jó, capítulo 8. Para iniciarmos esse estudo, nós vamos nos preparar com o nosso momento de conexão. Então peço que todos, dentro do possível, do seu possível, fechem os seus olhos, confiem no processo, apoiem seus pés no chão. Agora nós vamos nos conectar com o presente, com o momento presente, com aqui e agora. Nada do que não estiver aqui e agora estará feliz. A felicidade só acontece no momento presente, no aqui e no agora. Vamos iniciar o nosso processo de respiração consciente, inspirando o ar, contando até 3, e expirando o ar, contando até 6. Inspira, procura levar o ar até as células mais longínquas. Inspiração profunda, devagar, e expira, contando até 6, eliminando todo o ar dos seus pulmões. Perceba que seu estado já vai se alterando, você já vai entrando num estado de paz, mais serenidade, mais quietude e mais introspecção. Mais uma vez, uma respiração profunda, consciente, contando até 3 ao inspirar o ar e contando até 6 ao expirar o ar. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, invocando aqui a sua presença, permitindo que todo o estudo que nos for apresentado hoje seja profundamente tocado em nosso coração. Que nós tenhamos sabedoria para compreender exatamente aquilo que necessitamos para esse momento de nossas vidas. Que nós tenhamos a sensibilidade de ser tocados, de nos permitirmos ser tocados em nosso coração pela palavra de hoje. Que nós tenhamos a confiança de que exatamente aquilo, aquela palavra, aquele alimento, aquilo que fará uma grande diferença em nossa semana, chegará até nós agora, nos próximos minutos, nesta manhã. E para isso nós nos comprometemos em estar aqui, um estado profundo de humildade, de abertura e de relacionamento. Relacionamento foi a palavra que nós escolhemos na última semana e que nos acompanhou ao longo de todos os nossos dias. Medite agora sobre o seu relacionamento ao longo da semana com Deus. Medite sobre todas as vezes que você sentiu a presença dele, cuidando, tocando o seu coração. Perceba se você lembrou de pedir em oração pelo alívio nos momentos de tensão, de preocupação e de estresse, de angústia e de sofrimento. Se você conseguiu ser verdadeiro, teu relacionamento com ele, com todas as feridas, todas as angústias. Perceba também se, ao longo da semana, você compartilhou com ele sobre alguma conquista, alguma alegria, alguma graça, alguma bênção.
E você lembrou de dar a Ele toda a honra e toda a glória, pela permissão de ter vivido isso, de ter alcançado esta graça ou de ter realizado algum feito. E por fim, ainda no relacionamento com Deus, perceba se você lembrou de pedir perdão. E você sentiu um arrependimento profundo por uma palavra proferida, por um julgamento, que às vezes não saiu dos seus lábios, mas ficou pairando na sua mente, nos seus pensamentos, por uma atitude impulsiva. Perceba como você evoluiu no seu relacionamento ao longo dessa semana. E agora, ainda que não tenha sido o relacionamento perfeito, você já sabe que pode recriar. E essa é uma nova semana. Uma nova semana para que todos nós possamos estreitar e intensificar ainda mais esse relacionamento tão poderoso, o mais importante de todos, nosso fundamento, que nos dá sustentação para todas as provas da vida. Vai respirando normalmente, com a confiança, com o desejo pleno de quem quer mais, de quem quer se relacionar mais, de quem quer cada dia mais estreitar e aprofundar esse relacionamento divino. Com esse desejo ardente que queima no seu coração, ainda que você não saiba bem como nem por onde, esse é o desejo que te move. Com esse desejo ardente no coração, você vai colocando seu sorriso nos olhos, nos lábios e nos olhos, abrindo seus olhos, retornando para cá. Respirem e agora nós vamos começar o nosso estudo. Carol, muito obrigada por você estar aqui. Vou interromper aqui. Muito obrigada, então, a todas também por estarem aqui, né? Então, eu preparei uma apresentação para que a gente possa entender um pouquinho esse capítulo de Jó 8. Confesso que a primeira leitura que eu fiz na Bíblia, eu achei ele um tanto quanto complexo. E me questionei, né? O que será efetivamente que ele quer dizer, o que quer nos transmitir. E não demorou muito, né, através de algumas pesquisas para que eu compreendesse. E ontem mais, a partir de uma experiência minha vivida, ele caiu como uma luva. Então, nada sempre é por acaso. Eu vou compartilhar aqui então o material, eu vou perder o contato visual com vocês, mas estaria aqui muito atenta, né, à explanação. E ao final a gente consegue conversar um pouquinho. Tá indo. Então, deu certo? Deu certo, Carol. Obrigada. Então, como tema, né, que eu extraio desse capítulo 8, é a justiça de Deus e a nossa visão muito limitada. Nesse capítulo, a gente vai ter uma interação de Jó com seu amigo Bildad, e eu já vou falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, quem aqui, eu começo com uma grande reflexão, né, e bem cotidiana. Quem já ouviu as seguintes frases? Isso é castigo de Deus. Ou então, você está colhendo o que você plantou. São frases, né, que passam muito no nosso cotidiano, como eu falei anteriormente, e vem até como uma sentença, né, e que muitos levam isso profundamente, né, como se Deus estivesse nos castigando por alguma coisa, por um ato. E aí, a pergunta, né, você acredita que tudo de ruim que acontece é consequência de algo errado que a pessoa fez? Então, partindo ontem, né, da minha experiência, né, eu estava num propósito de ter uma qualidade de vida melhor, e saúde, exercício, alimentação,
quando de repente eu me lesionei e vi que tudo isso foi colocado em xeque. E aí a primeira pergunta, né, o que será que eu fiz para acontecer isso comigo? Mas o que será que eu fiz de errado, né? E isso é um pensamento recorrente que percebo, né, que muitos de nós temos. E aí justamente nesse capítulo, é um é como se fosse, né, um castigo que Jó tivesse recebendo. E nessa interação com esse seu amigo Bildad, Bildad ele expõe que a justiça de Deus é uma regra matemática. E que se Jó estava sofrendo do jeito que ele estava sofrendo, isso era consequência porque ele ou a sua família pecaram. Então, na ideia de Bildad, foi o que ele tentava explicar a Jó, era que se você faz o bem, você recebe bênçãos. E se você faz o mal, você merece um sofrimento. Em Jó 8, né, versículo 8, tem uma que é onde se pega Bildad a explicação dessa regra matemática dele, acreditando que tudo é uma lei de causa e efeito, é que se a gente perguntar às gerações passadas, a gente vai aprender, né, o que os nossos pais descobriram. E na verdade é como se a gente tivesse vindo a cumprir, né, essa sentença, esse pagamento por ações que às vezes nem decorrem da gente mesmo. Mas qual foi o erro de Bildad na sua interpretação? A vida ela é muito mais complexa do que causa e efeito. Bildad ele julgou Jó sem saber a história completa. E quantos de nós julgamos pessoas, nós mesmos, atitudes, sem que a gente consiga analisar o todo? E aí, para que essa reflexão fique mais, né, significativa, quando a gente olha uma árvore seca, o que que a gente pensa? Olha, tadinha, tá morrendo, né? Que pecado, né? Essa árvore já não tem mais vida. Mas o que que a gente esquece de analisar? Que por baixo ela pode ter raízes fortes que estão crescendo. O grande erro do julgamento e da gente achar que tudo é causa e efeito é da gente se perder muitas vezes no próprio referencial. Será que essa árvore, a gente não está olhando ela nesse momento, a gente não está numa estação de outono e inverno? Será que não é o ciclo natural dela que ela passa para poder crescer mais forte e assim prosperar e dar frutos e novamente ganhar a sua beleza? Quem daqui já não passou por um período difícil? Mas depois a gente percebe que é justamente essa dificuldade que nos faz crescer. Deus não rejeita jamais os íntegros e nem fortalece a mão dos malfeitores. E isso está lá em Jó 20. Deus é sempre justo. Ele vê o invisível quando a gente só vê o aparente. E nem sempre tudo se explica, porque a justiça de Deus não é uma regra matemática de causa e efeito, mas muito mais de justiça e de amor. E ainda para refletir sobre o que Deus nos coloca à prova e sobre que a perfeição ela nem sempre está, né, em todos os momentos. Se a gente analisar essa tapeçaria, o verso dela, ele é todo desconstruído. Ele não é harmônico. Ele não é perfeito. Mas, de um outro lado, aquele construído, aquele imperfeito, está se tornando algo perfeito. Uma tapeçaria do avesso é um emaranhado de linhas, confusas, mas do lado certo
está formando algo, e algo muito belo. Então, assim somos nós, colocados à prova, estamos nos construindo ou estamos saindo desse emaranhado de linhas confusas, para que a gente possa formar algo belo. E aí eu convido todos, né, a uma reflexão, que nós precisamos muito tomar cuidado para não sermos amigos como humildade. E o que eu trago essa reflexão? A gente deve, né, e para mim o que significou Jó 8, nós devemos evitar o máximo que pudermos o julgamento. Porque o julgamento ele parte apenas da nossa perspectiva, dos nossos referenciais. Nós não sabemos efetivamente o que existe naquelas camadas mais profundas, nos invisíveis, nas questões invisíveis, e principalmente nos planos de Deus. O que ele tem para a vida, né? Por que aí existe aquela aprovação? Provavelmente é para que a gente cresça como a árvore, frutífera, né? E possamos nos tornar belos com aquela experiência. E aí eu gostaria, né, como exercício, eu sei que a gente tem um exercício na semana que a gente precisa praticar esse ensinamento que nos vem até hoje, é que a gente pare de agir como juízes, não só da vida dos outros, mas principalmente da nossa também. E que a gente acolha, né? E leve sempre a presença de Deus e entenda que aquilo que acontece não é a regra matemática. Não é que está acontecendo mal porque veio que praticou algo mal. Ou não é porque está acontecendo bem porque eu só fiz o bem. Mas que a gente entenda que tudo faz parte de um plano muito maior do que nós mesmos. E que quanto menos a gente julgar, muito mais a gente vai conseguir, nós e o outro, prosperar dentro daquele momento. Então, muito obrigada por esse espaço, por trazer essa reflexão aqui para vocês. Eu não Agora eu tenho consigo fazer de vontade que novo. você pare, Carol. A vontade é que você continue, porque tá tão bom, tão bom. Uma explicação tão leve, tudo, né? Tudo ajustado, tom de voz, a clareza das ideias. Entrou profundamente. Eu vou deixar aberto aqui para vocês darem os seus insights, para quem quiser contribuir, mas de antemão quero agradecer muito, Carol, por se permitir ser esse instrumento e por proporcionar para nós tanta clareza nessa manhã. Quem gostaria de compartilhar? Ó, continua, estão pedindo para você continuar, Carol. Eu volto, gente, e assim, até desculpa por eu ter sido tão breve, mas eu falei a Márcia, eu tenho uma audiência às 8h30 em ponto, e eu precisava também ser mais enxuta, mas eu volto um dia com muito mais calma. Mas foi assim, especial, depois da minha experiência ontem, escrever sobre isso, porque o primeiro pensamento que me ocorreu foi: o que que eu fiz para merecer isso? Queria que você contasse um pouco mais dessa experiência, porque acho que, acima de tudo, é quando a gente se prepara, né? A vida também, ela oferece a experiência perfeita para a gente não só falar do que a gente estudou, mas para a gente sentir tudo aquilo. Então, se você puder compartilhar um pouco mais desse sentimento, de quando você teve essa experiência como um presente no dia de ontem, né? Na dor, obviamente, pelo que você relata aí, mas foi a experiência perfeita. Sim, eu rompi, eu não sei se um ou dois ligamentos, porque hoje eu vou ter que fazer uma ressonância para ver a extensão do dano do que aconteceu comigo. E justamente no momento que eu estava usando o meu corpo com toda a sua potência. E até, assim, eu ainda fico, é, eu sei que tudo tem solução, mas foi muito triste eu perceber que quando eu estava vivendo um propósito e dedicada, algo aconteceu. Mas eu também tive depois revendo, né, esses estudos aqui para apresentar para vocês hoje, a clarividência que tem um porquê. E eu vou descobrir, né, efetivamente, pelo que eu vou passar, por que que eu estou nesse momento bem. Mas enfim, e aí é que eu acho que justamente essa mensagem entrou muito
forte, porque não é uma conta matemática, não foi nada que eu fiz de errado, mas é algo que eu preciso enfrentar e me fortalecer, assim como a árvore, né. Então, vai dar tudo certo no final. Isso, ainda estou muito mexida, porque realmente teve muita dor. E não a dor física, a dor da compreensão. Pela limitação até que isso vai gerar nos próximos. Já tá, eu entendi que a minha casa tem muita escada, que ela não é adaptada. De precisar, de ter que pedir, e eu sou muito ativa, e ter que estar contando com todo mundo, né. E isso também está sendo muito bonito, porque eu estou vendo meus filhos dedicados a prover coisas para mim, né. Então hoje inverteu-se ontem, né. Muito movimento, eles me levando comida, perguntando se eu estou bem, então isso também é muito bonito. Meu Deus, cara, profundamente arrepiada. Obrigada, obrigada pela tua, por tudo, por tudo. Muito obrigada de todo o nosso coração. Quem gostaria de compartilhar algo aqui? Bom, Isso, gente, deixa eu parar de chorar que eu preciso atender gente daqui a pouco. Obrigada pelo espaço do nós desabafo também. agradecemos muito pela tua verdade, pela tua honestidade, pela tua sinceridade. Eu acho que talvez o grande diferencial, né, desse grupo e desse momento que a gente faz é isso, sabe, Carol? É como Deus toca o nosso coração, como as coisas acontecem ao longo da semana e como as pessoas têm a coragem de trazer para cá essa vulnerabilidade. Um lugar que é despido do julgamento, que a gente pelo menos busca cada vez mais isso, né? E com toda essa emoção, porque onde existe emoção, existe verdade, né? Então o que a gente busca é isso. São pessoas de verdade, pessoas que a gente possa olhar no olho e sentir a verdade. Isso constrói demais. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Quem vai ser o generoso ou a generosa? Que daqui a pouco a Carol tem que sair e eu gostaria que ela também fizesse uma oração, alguma coisa antes dela ir. Márcia, eu quero compartilhar, eu só não vou abrir a câmera, tá? Tá bom, então você e depois a mãe. Já está na lista. Tá. Então, olha a providência divina que Deus teve com a vida da Carol, né?